E seguimos com destaques internacionais, agora falando sobre a guerra na Ucrânia. Depois de 5 horas de negociações, o governo russo informou que não conseguiu chegar a um acordo com os Estados Unidos para o fim do conflito. Vamos falar com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, de volta. Que bom, Américo, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Américo, isso inclusive já estava no radar, né? A dificuldade de fechar um acordo. É um plano de paz proposto pelos Estados Unidos, mas que já vinha sendo contestado pela Europa, pelos ucranianos, justamente pela resistência da Rússia em ceder. Vladimir Putin quer manter aqueles territórios ocupados, territórios ucranianos ocupados durante o conflito. Exatamente, Carol, e ele deixou isso muito claro ontem. Um prazer estar de volta, muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. O que aconteceu? Ontem, uma delegação de altíssimo nível, chefiada pelo Steve Witkoff e também com a presença do genro do Donald Trump, o Jared Kushner, se reuniu por 5 horas, mais de 5 horas, no Kremlin, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e os seus principais assessores de relações internacionais. Eles discutiram vários aspectos relacionados à guerra na Ucrânia. Segundo Yuri Ushakov, que é o assessor especial de relações internacionais do Vladimir Putin, os americanos apresentaram 4 documentos diferentes, um deles relacionado em especial a essa questão territorial. As discussões foram intensas, eles debateram muitos detalhes desses planos, mas não conseguiram chegar num acordo. Isso segundo o lado russo, que deu as informações sobre a reunião. A Rússia continua exigindo o controle de pelo menos 4 províncias que estão neste momento parcialmente ocupadas por tropas russas e também quer o reconhecimento internacional da anexação ilegal que aconteceu da Península da Crimeia em 2014. Os russos querem, inclusive, que os ucranianos se retirem militarmente dessas partes das províncias que os russos ainda não conseguiram controlar totalmente. Essas condições são inaceitáveis para os ucranianos e o presidente Vladimir Putin deixou claríssimo para o lado americano que ele vai continuar fazendo esse tipo de exigência. Os dois lados acabaram não chegando nesse acordo. Muitos desses pontos que são exigidos aí pelos Estados Unidos não podem ser aceitos pelos ucranianos. Em primeiro lugar, essa questão territorial e outros pontos como a redução muito grande das forças armadas ucranianas e também um veto à entrada da Ucrânia na OTAN. Hoje, inclusive, em Bruxelas, está acontecendo, já começou agora há pouquinho, uma reunião dos ministros das relações exteriores dos países que fazem parte da OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Eles vão discutir, obviamente, esses aspectos do que foi debatido ontem e vão também, Carol, muito importante isso, certamente discutir uma ameaça que foi feita pelo Vladimir Putin pouco antes da reunião com os representantes americanos. Ele disse que os russos não querem uma guerra com a Europa, porque a Europa, obviamente, está apoiando a Ucrânia, mas que os russos estão preparados para lutar essa guerra se ela acontecer. Foi uma ameaça feita pouco antes da reunião do Putin com o Witkoff, o representante americano, foi recebido como uma clara ameaça pelos europeus e também como uma tática de negociação. São os russos aí endurecendo a sua posição e não temos, neste momento, nenhuma perspectiva de chegar, de fato, ao fim da guerra, visto que nem Rússia nem Ucrânia estão fazendo as concessões que eventualmente seriam necessárias para isso.